Glória a Deus, amém? Eu não ia começar com esse versículo, mas eu vou começar com esse versículo. Uma vez um pregador falou isso, e eu me lembrei agora. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, mas não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Isso Paulo falando. E esse pregador falava que quando é um dia de chuva, um dia de frio, e tem gente na igreja, alimento sólido. Ô misericórdia de Jesus, a cobrança é grande no meu coração. Eu estou, brincadeiras à parte, mas Deus é bom em todo o tempo e a sua misericórdia dura para sempre, amém? E o mais sublime de tudo isso, não é o jogo do Brasil, e sim que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós passamos por aflições, nós somos seres humanos, nós temos problemas, mas Deus, Ele nunca deixou isso de lado. Ele nunca falou que não teríamos problemas, pelo contrário, Ele falou que no mundo tereis o quê? E Ele falou que teria dia maus também. Mas Ele disse também, na sua palavra, que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Quando a gente pensa na vida eterna, nós talvez não tenhamos noção do que é isso. Lógico, ninguém morreu e voltou para entender o que é a vida eterna. Digo, salvo aqueles que realmente morreram e voltaram e contaram isso. Mas eu peço a Deus nos dar uma visão do que é esta vida, para que aquilo que Paulo falou na palavra, que ele disse que ele conheceu um homem que foi arrebatado, e que ele viu coisas que não tem como explicar, não tem palavras para explicar aqui nesta terra. E Paulo também disse que ele cumpriu, ele está cumprindo, ele está já vivendo o bom combate, ele está cumprindo a carreira e ele estava preparado. E eu peço a Deus, Deus nos ajude a ficar preparados, não é a questão da morte, a ficarmos preparados para encontrar com Ele através da vida eterna. Amém? Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 15. E Deus está nos dando um movimento neste mês sobre honrar a Deus, sobre a questão de honrar. E Deus me deu uma palavra, e na verdade essa palavra faz um tempo que está no meu coração. E como nós já começamos aqui, muitas vezes nos sentimos acuados. Honra inabalável é o tema desta palavra. Em Mateus capítulo 15, versículo 3, o Senhor fala o seguinte: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus está falando com os fariseus. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Eu estou lendo o versículo 6, tá? Eu comecei no 3, agora eu vou para o 6. Desculpa, eu não falei a referência, né? Versículo 3 eu li, agora o 6. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. No capítulo 15 ainda, no versículo 8 agora. Este povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor tem falado que nós temos vivido um tempo, e eu vou ler até o final desta parte aqui, que eu marquei aqui. No IBGE aponta que 26,9% da população brasileira se declara evangélica. Representa mais de 47 milhões de pessoas, equivalente a cerca de 1 a cada 4 habitantes no país. Vocês imaginam isso? Quando a pessoa se declara evangélica, ela está com a visão aonde? Em qual palavra? Em qual livro? Na Bíblia. Pelo menos isso.
O evangélico vem da questão da palavra gospel, aquele do passado, aquela gospel que é palavra de Deus, e está ligado à Bíblia. Então a gente está vendo um dado que está crescendo. Só que aqui ele está dizendo, Jesus ele olha para uma população, ele olha para umas pessoas, ele olha para a maioria das pessoas que vive um contexto histórico, e já foi falado aqui que essas pessoas esperavam um rei, esperavam alguém que tirasse do domínio romano. E elas tinham a visão em Deus, em cima dos livros do Pentateuco, em Deus em cima de Moisés. Elas tinham uma visão assim. E eles queriam um redentor, mas não um redentor que viesse com palavras amáveis ou que levantasse leprosos ou que curasse pessoas. Eles queriam uma pessoa como Davi, que fosse à guerra e matasse, tirasse o imperador. Na visão deles era isso. Então Jesus ele chega nesse contexto e ele fala para essas pessoas: vocês estão transgredindo os mandamentos de Deus por causa da sua religião. Ou seja, vocês entendem que é Deus, vocês sabem que Deus existe, mas vocês transgridem os mandamentos. Imagina, quando Jesus começa a falar isso para essas pessoas, imagina a situação que começa a acontecer, uma panela de pressão. Ou seja, essas pessoas começam a se revoltar contra Jesus. Quem é você, Jesus? Quem é o filho do carpinteiro para falar isso? Quem é aquele que veio de uma cidade tão pequena como Nazaré? Enfim, e Jesus ele vai falando mais, ele fala: por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra. A palavra tem como ser anulada? A palavra tem como perder o seu efeito? Não tem como perder seu efeito. A não ser que eu use a palavra, como hoje muitos estão usando, com alguns lugares que se falam que é cristãos, usam a palavra de uma forma distorcida, e aí estão anulando esta palavra que é a palavra de Deus. Estão usando a palavra de Deus para falar coisas mentirosas. Então o Senhor fala aqui, transgride os mandamentos significa a religiosidade cria tradições e ela distancia as pessoas de quem? Quando a pessoa está debaixo de uma religiosidade, já anulando o poder da palavra de Deus, anulando não o poder da palavra, mas anulando o processo da palavra. Ela começa a se distanciar de Deus através do processo religioso. Então o Senhor ele bate de frente com isso e ele fala assim: por causa da sua tradição, ou seja, a palavra ela perde o sentido, um coração, o que a Bíblia fala do coração do homem? Que é o coração do homem? Fala assim para acordar seu irmão, porque hoje está um dia gostoso, hein, para a gente ficar na cama, né? Fala assim para acordar seu irmão: o seu coração é enganoso. Sem ofensas, mas seu coração é enganoso. A Bíblia fala que não existe um justo sequer na terra. Não tem um homem justo na terra. O único justo que nos justifica é Jesus. Amém? Não existe um justo na terra. Então, essas pessoas estão desonrando a Deus através da religião, através da tradição e anulam o processo da palavra. Esse é o sincronismo que o Senhor fala. Por isso que ele fala: vocês se aproximam de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe. Vocês honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando eu li esse versículo, eu falei: Deus, será que o meu coração está longe de ti? Porque o meu coração já ganhou como enganoso. Ninguém quando criança ensina. Não sei se existe escola para isso. Os pais ensinam as crianças a pôr o dedo na tomada. Já viu criança fazendo isso? Quando você fala para não pôr? Sim ou não? A Bruna que está sentada ali, um dia ela estava, eu não sei se ela lembra disso. O forno estava ligado, aceso, né? Ligado não, aceso. Assando. E ela era pequenininha, ela tinha uns 4, 5 anos. Eu falei: não põe a mão no forno, que está quente. Ela olhou para mim e pôs a mão para trás. Aí eu virei as costas, ela pôs a mão no forno. Aí ela saiu. Não chorou na minha frente, mas ela foi chorar com a mãe dela, a Luciana. Nós não ensinamos estultícia para as crianças,
Mas o pecado traz um processo no ser humano. O pecado traz o engano no ser humano. E esse processo está dentro de nós. Deus não fez isso. Mas a venda da alma no começo do Éden fez isso. Então enganoso é o coração do homem. Então ele fala, vocês me honram. Então diante dessa estatística, diante desse processo que nós lemos sobre IBGE, crescem corações que estão perto de Deus? Ou crescem lábios que honram a Deus? Ou nós achamos que esse processo todo que o IBGE nos passou está aproximando mais as pessoas de Deus ou não? Como nós vemos o quadro da igreja? Vamos pensar nisso. Vamos para Lucas capítulo 19. Deixamos uma pergunta no ar. Lucas capítulo 19. Vamos falar do nosso grande amigo Zaqueu. Que tanto é pregado, tanto é falado deste homem. Engraçado que quando se fala deste homem, fala da estatura dele. As pregações vão em cima muito sobre a estatura dele, que ele era um homem pequeno. Capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicanos significa um homem que ele era pago pelos romanos para pegar impostos. Então era 3 para mim, 2 para os romanos e 0 para a população. Alguém sabe como tem esse contexto aqui no Brasil? Existe alguma coisa assim? Não vamos falar nisso não, senão a gente vai entrar em outras polêmicas. Então ele era um chefe dos publicanos. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus. Presta atenção nisso. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava. Podia ter subido numa mangueira, tem que subir na figueira brava mesmo, com aquele leite, né, que queima. Para vê-lo, pois, Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus, ele aparece no mesmo cenário que os religiosos estão, ele anda com esses religiosos, poucos convertidos, e aparece uma figura, um homem publicano. Esse homem era judeu, ele não era romano, mas ele vendeu, ou ele se entregou, diante de uma corrupção, ele se entregou a trabalhar com os romanos. Se a gente entender, pensar nisso, imagina o exército alemão na época de Hitler, quando alguns judeus, eram aqueles que eram pagos pelos alemães para poder entregar outros judeus. Vamos pensar nessa maneira. Isso existiu na história. Então esse homem, ele era um cobrador de impostos, trabalhava para os romanos, mas ele tinha um desejo de ver quem? Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Porque Jesus, ele era, vamos colocar aqui, o hippie da época. Ele era um cara totalmente contrário às tradições da época. Ele era uma pessoa totalmente contrária a tudo que acontecia. E chamou a atenção de Zaqueu. Ele queria ver Jesus. No versículo 5, Jesus olha para ele e disse, olha para cima. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa. Ele desce depressa com alegria. E no versículo 7, o povo começa a olhar para aquela situação. Imagina um cara... eu não vou pôr o nome aqui que vai dar problema. Mas imagina aquilo que está vindo na sua cabeça. De repente, não vamos falar nomes, tá? De repente, Jesus olha para esta pessoa e fala, vem que eu quero ficar na sua casa.
Imaginou essa cena? Ô Jesus, estou imaginando até mais coisa. Quando Jesus chama essa pessoa, o bando de evangélicos debaixo dos 26,9%, milhões de pessoas, começa a olhar esta cena e fala: não é possível? Não é Jesus? É o Henry, não posso falar também. É outro Jesus? Não é possível? Como que ele chama essa pessoa para na casa dele ainda? Então, vamos entender um contexto. Era esse contexto. As pessoas olhavam aquilo e ficaram assombradas, porque falaram: que Jesus? Esse Jesus é louco. Jesus da biruta? Ah, eu sabia. Ele fala de honrar com os lábios. Ele fala não sei do que, de que o coração está longe. Mas olha, ele está pondo lá aquele homem pecador na casa dele. O contexto é o mesmo. E Jesus, ele com todo o amor, fala: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Sabe, irmãos, talvez nós construímos algumas coisas tão evangélicas, tão cascas, que nós selecionamos algumas pessoas que vão se converter ou nunca vão se converter. Quando eu comecei pregações na prisão, eu achava que eu era o santo e todo mundo lá estava debaixo de coisas profanas. Eu achava isso e um dia Deus falou comigo. Eu saí todo contente falando de onde abundou a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh Deus, quantos pecadores, quantas pessoas que mataram gente, latrocínio, tráfico e tudo mais. Eu não sou assim. Jesus, na hora que eu estava saindo, fechando aquela primeira porta da cadeia, o Espírito Santo falou comigo: qual é a diferença do seu pecado com a deles? Aí Jesus faz outra perguntinha. Eu faço a pergunta a Jesus: qual o pecado que o Senhor está me comparando? Ele fala: cita os seus pecados. E eu falo: Senhor, que pecado? E Jesus fala assim: você não sabe nem pecado que você tem, né? Aí Jesus abre como se fosse um zíper e começa a destampar os meus pecados. A vontade é ficar dentro da cadeia. Porque se esse telão começasse a mostrar a minha vida aqui para vocês, ia ser difícil. Então, na verdade, nós pegamos um ritmo que nós entramos num tribunal do julgamento. E talvez isso é o que acontecia com aquele povo na época. Eles olharam Jesus, não viram o que eles queriam e começaram já a julgar Jesus. Mesmo que alguém fosse curado, imagina alguém fosse curado da família daqueles homens, e aqueles homens levantaram e falavam: crucifica-o, crucifica-o. Mas foi gente curada por Jesus, da família dele. Mas ele gritou com alto e bom som: crucifica-o. Jesus, ele entra na casa de um homem pecador, e nós estamos debaixo de um processo, muitas vezes, que a visão religiosa, ela criou uma casca. E talvez Deus hoje, ele quer pegar essa cebola e começar a descascar. Deus olha para o meu coração e fala: descasca a primeira casca. Qual que é? Mentira. A segunda, orgulho. A terceira, soberba. Senhor, chega de casca. Será que eu sou uma cebola tão grande? Pior, quando você corta a cebola, acontece o quê? Você chora e arde. Deus, ele trabalha isso em nós. Amém, irmãos? Então, no versículo 8, Zaqueu se levanta. Olha isso. Ele disse ao Senhor. O que Zaqueu faz? Ele está comendo, e a mesa na época, acredito que ela era baixinha, as pessoas ficavam ajoelhadas, eu com essa prótese aqui ia sofrer. Então você fica ajoelhado ali comendo, e Zaqueu se levanta no meio da mesa, na casa dele. Tinha gente convidada para ver aquela cena. A
família que conhecia Zaqueu. Zaqueu se levanta e olha para Jesus. Ele olha para o Senhor e fala: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A mulher vai olhar para ele: hoje acabou o cartão de crédito. Desculpa, mulher, estou brincando. Mas os filhos, e agora? Meu videogame. Porque o meu pai agora vai dar metade dos bens. E aquelas charretes lá na garagem, o que nós vamos fazer, aqueles Mustang? Ele fala que vai dar metade dos bens. E ele fala mais: e se alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Tem filho que jogou o prato e fala: vou embora daqui, agora não aguento mais. Agora vamos ficar pobres de uma vez mesmo. Imagina essa cena. Mas Jesus, ele olha para Zaqueu e fala: hoje entrou salvação nesta casa. Ele não fala que entrou salvação só em Zaqueu. Entrou salvação nesta casa. A salvação de Cristo diz que, olha, a palavra diz: eu e a minha casa, vamos terminar? Todo mundo? Serviremos ao Senhor. Vamos de novo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A salvação é para todos da casa. Amém? Começa em casa. Em nome de Jesus. Então Zaqueu, ele se levanta do seu pecado, recebe Jesus em sua vida, em sua casa, em seu coração e toda a sua casa. Logo em seguida começa a honrar Jesus. Como que ele honra Jesus? Ele honra Jesus falando: gente, traz aquela sobremesa que está guardada na geladeira, que é somente para as pessoas especiais. Traga aquele bom vinho que é só para as pessoas especiais. Traga aquela situação, aquela carne, hoje vai ter picanha. Ele honra Jesus dessa maneira. Como é que ele honra Jesus? Uma honra inabalável, que Deus aceita esta moeda nos céus. Ele honra Jesus através do quê? Ajudar vidas. Vou devolver aos pobres aquilo que eu roubei. Restituição de vidas. Amém, irmãos? Ele honra Jesus com uma moeda celestial. O prato de comida que eu como só vai para cá e ganho os quilinhos a mais. O prato de comida que eu dou para alguém vai para onde? Qual é a moeda que Deus aceita? Vai para os céus. A roupa que eu dou. Passou um mendigo em casa esses dias, e era um mendigo filósofo. Eu fui dar uma roupa para ele, ele falou assim, eu falei: olha, essa bermuda aqui, essa bermuda é vintage. Eu nem sabia que a minha bermuda é vintage, eu quase não dei mais para ele. Ele começou a explicar o que era vintage. Ele é o mendigo da moda. Não, gente, é sério, rapaz que trabalhava com moda. Mendigo, cheio de vintage. Fedendo, barbudo, mas conhecia a moda. E eu falei: Senhor, olha isso, estou aprendendo o que é vintage. Aí ficou aquela briga, se eu dava bermuda ou não dava. Eu nem sabia que eu tinha uma bermuda vintage. Irmãos, e você sabe que quando eu vou dar as coisas, meu coração, eu venho uma musiquinha acho que é do Cássio Barney, eu não lembro. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite, ninguém pode comer em 20 pratos no dia. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Eu só lembro da parte: a justiça pede sua cabeça. Eu fico numa luta, irmão. Você acha que no luto? Luto. E quando Deus fala: pega aquele que é mais novinho. Não, Deus, essa aqui está mais surrada. Pega o mais novinho, mais surrada. Mais novinho, mais surrada. Aí acabo dando os dois. Jesus quer moedas celestiais. Honrar vidas. Quando Zaqueu, ele leva a presença de Jesus envolve tanto Zaqueu, que ele olha o próximo, ele ama o próximo, ele dá metade dos bens ao próximo, e de alguém que ele extorquiu, ele vai devolver mais.
ele vai devolver 4 vezes mais. Ou seja, este homem teve naquele momento um vislumbre celestial, e ele viu que tudo aquilo que ele estava em volta, não adianta, eu não vou levar para o caixão. Pode ter caixão com ar-condicionado, pode ter caixão para pet, pode ter caixão com musiquinha, pode ter o clube do caixão. Sempre eu falo isso porque existe isso tudo. Imagina você pagar 100 mil reais num caixão com ar-condicionado. Então vamos lá, assim ele extorquiu. Ele falou assim que ele falou, aquilo que eu extorqui, aquilo que eu roubei, eu vou devolver essas pessoas. Honra inabalável é o que toca o coração do Senhor. Olhar o próximo. E Deus me deu essa pequena frase para mexer bastante com o meu coração. Restituir os céus com pessoas. Honrar o Senhor com vidas. E eu falei, Deus, o Senhor fala de um evangelho, e talvez esse evangelho nós não estamos vivendo. É um evangelho mais para ficar na terra do que um evangelho para ficar nos céus. Nós estamos falando aqui de missões. E talvez missões fiquem um pouco distante da nossa visão, porque eu não estou vendo aquelas pessoas lá no Afeganistão, lá no Líbano, lá em Marrocos. Aí vai vir a pregadora aqui. Vamos lá para Mateus 25, 14. Vamos continuar, fomos Lucas, agora volta para Mateus 25, 14. Nós vamos ver sobre a questão de como Zaqueu, ele bate com esse versículo, e como Jesus, ele nos mexe com a gente nesse capítulo. 25, 14, vamos começar no 14. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Esse homem, ele sai de viagem e ele confia aos seus servos o quê? Os seus bens. Quem é esse homem que a palavra está falando? Pode arriscar, gente. Jesus. Jesus, ele foi assunto aos céus. Em Atos 1:8, não precisa abrir. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem cobria a vida deles. Aí os anjos falaram para eles, por que vocês estão olhando aquele que vai? Porque ele vai voltar. Vamos falar amém? Jesus vai voltar. Amém. Ele vem, então ele viaja. Esse homem que ele está falando é Jesus. Ele foi levado aos céus. Ele confia os seus bens para quem? Sejais minhas testemunhas. Fala para o seu irmão aí. Você é testemunha. Você é testemunha. Você é testemunha. Testemunha do quê? De levar o quê? A palavra. E você vai agora, a partir desse momento, fazer aquilo que eu fiz na terra. Eu vou aos céus, mas vou confiar para você os meus bens, e você vai fazer isso agora na terra. Versículo 15, Mateus 25, 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu. Cada um segundo a sua capacidade. Jesus fala assim, não, o Júnior ele pode fazer só isso. Não, a Luciana pode fazer aquilo. Na verdade, a capacidade, quem nos capacita é o Espírito Santo. Mas, a capacidade aqui não é de fazer alguma coisa diferente do que a outra. Aqui ele só queria uma coisa, nós vamos ver dentro da palavra. Cada um com a sua capacidade, versículo 15. Então, quais são os bens e riquezas do Senhor? O que ele passa para a igreja para ser testemunha? O que ele considera para a igreja o que é mais precioso para Deus? O que nós lemos lá em Zaqueu? O que é mais precioso para Deus? O que faz uma festa acontecer nos céus? O que faz uma festa acontecer nos céus? Aniversário de Jesus? Aniversário do querubim X? Não.
o que faz uma festa acontecer no céu é um pecador que se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Então isso mexe com o coração de Deus. Então nesse versículo ele fala: eu vou confiar para vocês coisas tão ricas da minha parte, que são vidas. São vidas. Então ele deu 5, 2 e 1. Tudo bem até aqui? Ele, o Senhor, o que é mais precioso então, porque Ele, nós já lemos esse versículo, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. E nisso, o Senhor fala: eu amei o mundo e eu quero esse mundo para mim de volta. Porque eu criei o homem livre, eu criei o homem para ser meu filho, eu criei o homem para poder conversar comigo. Adão sabia ouvir, ele tinha o treinamento. A Bíblia fala que eu ouvi os seus passos e eu me escondi. Adão tinha tanta intimidade com Deus que ele ouviu os passos do Senhor. Versículo 16: o que havia recebido 5 talentos, saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha, versículo 17, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. 18, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. E no 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Então o Senhor fala de algo que é tão poderoso. Aquele que tinha 2 pessoas que ele ganhou, entregou para ele. Talvez uma pessoa seria ele mesmo, mas vamos lá. Ele fez o quê? Duplicou. O outro que tinha 5 fez o quê? Duplicou. E o que tinha 1? Enterrou. O Senhor está dizendo, Mateus 10, 7, não precisa abrir: por onde forem, pregue o evangelho, pregue a mensagem do reino, que o reino está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, e de graça também vão entregar. Para quem que o Senhor está falando para fazer estas coisas? Fala assim: está falando comigo. Fala para o seu vizinho: está falando com você. Nós somos as testemunhas do Senhor. E olha o currículo que temos que ter em nossas vidas: curar enfermos, ressuscitar mortos, meu Deus, purificar leprosos, expulsar demônios. Esse é o currículo. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. No 19, vamos ler o 19. Depois de muito tempo, vamos reler, né? Eu vou dar sequência agora. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. 20. O que tinha recebido 5 talentos, o Senhor me confiou. Então o que ele fez? Eu tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel num pouco, eu, porém, sobre o muito. Você foi fiel no quê? No pouco. Vocês estão vendo que o Senhor não está interessado em quantidades. Não é a questão de multiplicação, não é a questão de ter 60 milhões, não é a questão disso. Ele está falando: você foi fiel no pouco. Você foi fiel. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. Disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então o Senhor está aqui, na vinda de Jesus, naquele grande dia. Ele vai falar isso para todos nós. A porta é estreita, não é larga. Cada um vai passar por ela. E a Bíblia fala que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Não fala que é só a porta. Eu imaginava que eu entraria naquela porta e ia ter o céu inteiro.
Na verdade não, o caminho é estreito. Porque vai ter um processo aqui. Então na vinda do Senhor, Ele vem acertar as contas com seus servos, com seus filhos, com a sua igreja. Ele quer saber o que nós fizemos com aquilo que Ele nos confiou. E começando de nós a cada um, isso não é papel só do pastor, não é papel do líder, sim, a cada um de nós, segundo a capacidade que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, nos deu. Não importa o que é, tocou o seu coração, execute. Você quer convidar alguém para o grupo de crescimento? Convide, Deus está tocando o seu coração. Eu tenho vergonha porque essa pessoa vai falar não. Ouça 10 nãos, mas um sim vai vir. Amém? Você é boca de Deus nessa terra. A igreja tem a liderança do Cristo poderoso. É boca de Deus nesta terra. Nós temos a autoridade que nos foi delegada. A autoridade de Cristo Jesus. Deus tem um dia mau, tem a situação maligna, tem os dias de aflição, não importa. Nós somos a autoridade do Senhor aqui nessa terra. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Está tendo uma guerra tão grande nesta terra, e nós somos as embaixadas, aonde as pessoas vão sair dessas guerras e vão entrar na embaixada. É assim que funciona uma embaixada em qualquer país. Está tendo problema, vai na embaixada. O americano está com problema, vai na embaixada americana no Brasil. O chinês está com problema, vai na embaixada da China no Brasil. Estão com problemas os pecadores, vão buscar os embaixadores de Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós somos embaixadores de Cristo. Isso não vai tirar da gente. Nem o diabo arranca isso da gente. Não consegue. Porque o joelho se dobrou diante de Jesus. E ele fala: o meu sangue está sobre ele. Está sobre ela. Amém? Irmãos, Deus está movimentando crianças para fazer isso, viu? Porque o tempo está muito próximo. Então, na vinda de Jesus, começando de nós, honrar a Deus não somente com os lábios, mas também com o coração. Muito bem, servo fiel. Você foi fiel num pouco. Entre para a alegria do Senhor. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu estava na rua, e essa pessoa me abraçou e falou assim: olha, como foi importante aquilo que você falou. Eu não lembro o que eu falei. E graças a Deus que eu não lembro. Mas também eu fico preocupado com às vezes as coisas que eu falo. Que tem que falar coisas do céu, não pode falar coisas da terra. Porque também as pessoas vão lembrar. Versículo 18. Vamos voltar no versículo 18. Para a gente dar sequência aqui. Perdão, nós vamos agora no 22, né? Veio também o que tinha recebido... 23. O Senhor respondeu: muito bem. Falou dos dois, agora o 24. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: olha o que esse homem chegou e falou para Jesus. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Uma aspas aqui. Eu não tinha entendido a minha vida inteira sobre plantar em terrenos diferentes e colher em outros terrenos. Essa é a matemática de Deus. Eu achava que se eu plantasse aqui, eu digo assim, eu queria estudar, fazer isso, eu tinha um objetivo. Eu plantei coisas de Deus ali, e nunca eu tive um retorno naquele que eu fiz, aquela plantação. Mas um dia Deus me deu um retorno muito maior que aquilo. Então a matemática de Deus é diferente. Este homem chegou para Jesus e falou: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha o que ele fala: que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. E aconteceu o quê? Escondi o quê? O seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor.
Esse homem teve medo. O que tinha um talento não quis dar sequência. Ele estava preso a uma religiosidade. Ele estava preso a tradições. Ele estava preso a honrar com os lábios, mas não com o coração. Ele diz sim com os lábios: eu aceito esse talento, eu aceito esse desafio. Mas quando Jesus sai, Jesus vai embora, ele se deixa de lado esse talento, o chamado principal, e ele coloca a sua visão na terra. Ele não olha mais os céus. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Se o Senhor fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é uma ação. O verbo buscar significa que eu devo fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso acessar o reino de Deus agora. Eu estou buscando o reino de Deus agora, porque o Senhor fala na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no... O Senhor deixou este caminho aberto, porque Jesus morreu e o véu se rasgou de alto a baixo. O reino de Deus está disponível para os embaixadores de Cristo. Amém? Nós podemos acessar o reino de Deus. Agora, este homem, de um talento, de uma vida que ele recebe, e o interessante que Deus me mostra aqui, que o Senhor praticamente deu a vida dele para ele mesmo. Você foi ganho para Cristo, Júnior. Eu me lembro quando eu era estudante, não muito tempo atrás, eu tinha 16 anos. E um rapaz, amigo meu, muito amigo, né? Depois viramos muito amigos mesmo, e ele era um rapaz cristão. E ele morava perto da escola. Então, tinha naquela época, não pulava muro não, viu gente? Mas poderia sair para o intervalo. E ele me levava na casa dele, e a família dele falava de Jesus para mim. E eu falava dos macacos, que o homem veio do macaco. E ele falava de Adão e Eva, e eu falava do macaco. Mas um dia, o Senhor me alcançou. E bendito seja esse rapaz que levou o evangelho para mim. Esse homem, ele recebeu uma vida. Esse homem aqui, e talvez a vida que o Senhor deu para ele mesmo. Simplesmente, ele falou: cultive a sua vida aqui na terra, porque o seu testemunho vão fazer pessoas conhecer a mim. E foi embora. O Espírito Santo trabalha, mas esse homem fez o que com o talento? O que ele fez com a vida dele? Ele virou o quê? Um homem que enterrou seus talentos na terra. Um homem que enterrou a sua capacidade na terra. Enterrar significa colocar na terra. Esse homem, ele, de vez de cuidar, de multiplicar a si mesmo, replicar a si mesmo, ele preferiu abrir um canalzinho nas redes sociais. E começou a pregar o evangelho de si mesmo. Ele vai na igreja, ele é um bom cristão, mas segunda-feira bate na esposa, ou bate no marido, porque a lei da penha também, a Maria da Penha pega os maridos também, ajuda os maridos também, não sabia. Tem mulher que bate o marido. Esses dias uma mulher esfaqueou o namorado, matou. Estava vendo. Então assim, nós estamos vivendo num mundo tão caótico, que alguém fala assim: nossa, mas era crente, era cristão, era isso, era aquilo. A outra fez lá, saiu nas redes sociais toda, deu uma carta, começou a ler a carta do pastor traindo. Não vamos citar nomes. Enfim, nós estamos vivendo esse tempo. Pessoas que estão buscando a terra. Irmãos, Júnior, então você acha que você é o bambambão? Não, irmãos, é uma luta. É uma luta. Nós queremos coisas boas, amém, não tem nenhum problema por isso. A questão é quando essas coisas boas tomam o lugar de Deus em nossas vidas. E o Senhor está falando: olha, você colocou a visão na terra, vive uma vida na igreja, mas não consegue nem cuidar de si mesmo.
o próprio coração, enterra o que lhe foi dado, investe em situações terrenas, debaixo da capa religiosa, de honrar a Deus, na verdade está desonrando. A honra a Deus é inabalável, a honra a Deus é inegociável, não podemos negociar a honra a Deus. Deus está lançando um temor santo sobre a igreja, Deus está voltando o temor sobre a igreja, como foi em Ananias e Safira. E nós estamos debaixo disso, irmãos. Uma igreja que ela é santa, uma igreja que ela é sem mácula, sem ruga, santificada. E Deus está perguntando, Ele pergunta para o meu coração, o que eu devo fazer com tudo isso então? Senhor, eu não sei o que eu recebi de Ti. E Jesus fala, não importa, tudo que você recebeu ainda é pouco. Eu sei, mas seja fiel naquilo que é pouco. A sua vida é importante para você replicar isso. Pode vir o louvor aqui, nós vamos orar. E o que mais me chamou a atenção no versículo 24 e 25, no 25 ele fala, eu tive medo, saí e escondi o seu talento. Veja, aqui está o que te pertence. Quem que escondeu coisas no jardim do Éden? Quem que se escondeu no jardim do Éden? Adão e Eva. Adão e Eva, quando viram que a presença do Senhor estava vindo, quando sentiram, ouviram os passos de Jesus, do Senhor, o que eles fizeram? Tiveram medo e se esconderam. Eles esconderam as vidas deles. Deus só tinha dado um talento naquele momento. E eles se esconderam de Deus. Quando isso nos remete, quem teve medo e se escondeu, desobedeceram, pecaram, ficaram na terra, debaixo das situações do maligno. E o Senhor está nos trazendo aqui, chamar a atenção no nosso coração, no meu coração principalmente, o que eu vou fazer com a minha vida nesta terra. Eu tenho uma missão nesta terra, eu sou embaixador de Cristo. Deus me deu isso. Não importa onde eu estiver, ali será a minha missão. Então, nós realmente, como a pastora falou, a Gabi, nós não somos missionários diretamente no campo. O campo, digo, lá nas terras do Oriente Médio, como fez um rapaz de Curitiba, como está a nossa irmã lá com os índios. Nós muitas vezes não temos essa prática, mas nós, na hora de comprarmos isso ou aquilo e ajudar missões, nós estamos sendo um missionário para ajudar esse missionário. E quando Deus nos coloca dentro de uma igreja, com talentos em nossas mãos, ou o talento das nossas próprias vidas, e talento não significa eu ter um dom, ter um talento, não é isso. É uma confiança de uma riqueza. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. O Senhor está nos dando a oportunidade de olhar para Ele e responder isso. Senhor, o que eu posso fazer com a minha vida? Eu posso abençoar o Senhor num canal? Posso. Você pode. Eu posso abençoar o Senhor na escola? Pode, você pode me abençoar na escola. Eu posso honrar o Senhor usando um processo em todas situações que eu sou bom às vezes, Senhor, em fazer uma dinâmica digital, mexer com redes. Pode, você pode. Você pode honrar a mim, o Senhor fala com a sua vida. E nós podemos dizer que nós somos a casa de Deus.